Carambeí, uma cidade jovem, porém de muita história. Apesar dela ter se tornado um município oficialmente em 96, a formação da comunidade é muito mais antiga do que isso. Para entendermos melhor como tudo isso se deu, precisamos fazer um caminho pela história de Carambeí. Meu nome é Lucas Kugler, sou um historiador e vim aqui para lhes convidar para juntos trilharmos esse caminho. Bora lá? Para entender melhor o que Carambeí era antes de ser a cidade que conhecemos hoje, precisamos entender o conceito de território. Entendemos que o território é um espaço, um lugar onde o ser humano se apropria, desenvolve e floresce a sua comunidade e o seu jeito de viver. Carambeí recebeu influências de diversas culturas. Então, por onde começamos? Quando Carambeí começa a ser Carambeí? Vamos lá? Carambeí faz parte dos Campos Gerais, que é uma região fitogeográfica natural que possui campos limpos, matas, galerias e capões isolados, onde notamos a presença da árvore símbolo do Paraná, a araucária. O ciclo do tropeirismo deixou uma grande influência na cultura e no costume dos municípios que fazem parte dos Campos Gerais, incluindo Carambeí. No entanto, sabemos que os tropeiros não foram os primeiros habitantes dessa região. Essa história ela é muito mais antiga. Então, quem foram os primeiros humanos a habitar os Campos Gerais? Os primeiros habitantes dos Campos Gerais foram os povos originários, ou seja, os indígenas. Aqui, nos Campos Gerais, também houveram outras tradições, como a Itararé-Taquara, de agricultores ceramistas de 4.000 anos atrás e que estão relacionados com a família linguística G. Estes costumavam construir estruturas subterrâneas, conhecidas como buraco de bugres, pelos tropeiros. Mais tarde, essas estruturas tinham funções de armazenamento de alimentos, sepultamento e até mesmo a habitação. Esses indígenas se alimentavam principalmente da caça e coleta, do pinhão e do plantio de mandioca e do feijão. Há cerca de 2.000 anos atrás, apareceram no Paraná indígenas de tradição tupi-guarani, vindo da Amazônia. São os ancestrais dos tupis e dos guaranis. Estes eram agricultores e plantavam especificamente a mandioca e o milho. Viajantes europeus do século XIX e alguns documentos até mesmo do século XVI e XVII citam a presença de aldeias guaranis ao longo dos Campos Gerais. A passagem de seres humanos por essa região foi sempre constante. Inclusive, ainda no período pré-colonial há vestígios arqueológicos de um caminho indígena, conhecido como Piabiru, que eram diversas trilhas que conectavam os Andes com o litoral brasileiro. Inclusive, este caminho passa pelo território de Carambeí. Além de ser utilizado pelos povos originários, também foi utilizado pelos colonizadores jesuítas, espanhóis, portugueses e até mesmo os bandeirantes. Com a chegada dos colonizadores europeus, a população indígena diminuiu drasticamente, como ocorreu em diversas partes do Brasil. Infelizmente, além de muitas vidas humanas perdidas, muitos aspectos da cultura desses povos originários também se perdeu. Apesar do apagamento cultural, vale lembrar que também muitos brasileiros hoje em dia descendem desses indígenas que habitavam essas terras. E alguns elementos desses povos ainda vivem até os dias de hoje, principalmente através da culinária, como é o caso do peão, um alimento presente em muitos pratos. Após a chegada dos europeus e as missões jesuítas e das incursões bandeirantes no Paraná, quem vai ocupar as terras dos Campos Gerais de forma efetiva no século XVIII, XIX e no começo do século XX serão os tropeiros, principalmente por causa do caminho que vinha de Viamão e se dirigia a Sorocaba, cortando o Paraná. E ao longo deste caminho surgiram muitas vilas que mais tarde se tornaram municípios. E você sabia que a história de Carambeí começa praticamente com a de Castro? O território da Fazenda Carambeí também fazia parte de Castro e estava inserida no ciclo do tropeirismo que havia se iniciado no século XVIII. Estamos, neste momento, na Fazenda Capão Alto, sede dessa sesmaria. Estamos em frente à Capela Imaculada Conceição. Datada da metade do século XIX, foi construída por tropeiros e escravizados. Vale lembrar que apesar de associarmos o povoamento da região à presença de portugueses e luso-brasileiros, houveram muitos africanos e afro-brasileiros escravizados que participaram desse processo de colonização, trabalhando nas fazendas da sesmaria. A escravidão foi um processo cruel na nossa história, que violentou não somente fisicamente, mas também culturalmente a identidade de muitos negros, sufocando as suas culturas de raízes africanas. Apesar de alguns elementos da cultura africana ainda sobreviverem até os dias de hoje, principalmente em comunidades quilombolas, aqui da região dos Campos Gerais, o estilo de vida dos negros presente no passado colonial era pautado na realidade cotidiana das fazendas e do tropeirismo.
Lidavam com gados e a criação de outros animais, além de trabalharem em roças de subsistência. O dia a dia nessas fazendas envolvia o serviço de roças, que normalmente eram realizadas por escravizados. Mas também trabalhavam no local assalariados brancos, negros forros, mestiços e até mesmo indígenas, que se dedicavam a um papel de peão ou de vaqueiro. Já as mulheres dos tropeiros muitas vezes desempenhavam funções de chefe de família, quando o marido estava ausente nas constantes viagens pelo caminho de Viamão, como era o caso da senhora Francisca de Paula, a senhora de Carambeí, proprietária da antiga fazenda de Carambeí. O tropeirismo foi essencial para conectar o Sul ao restante do Brasil, contribuindo com o povoamento da região dos Campos Gerais e principalmente em Castro, mais para frente, onde hoje também é Carambeí. O maior legado que eles nos deixaram, no entanto, não foram os muares ou os gados comercializados nessa época colonial. Os tropeiros carregaram consigo um modo de vida único, um linguajar próprio, uma alimentação característica de suas necessidades, como o entrevero de pinhão, a paçoca de carne, ou então a paçoca de porco, ou de quirera com costelinha de porco, receitas de família passadas até os dias de hoje em Carambeí. Além desses patrimônios imateriais, também deixaram um legado material como capelas, sedes de fazendas e rotas que hoje em dia se tornaram um patrimônio dos Campos Gerais e até hoje influenciam o nosso modo de viver, impactando a nossa identidade construída ao longo da história. Entre 1870 e 1930, cerca de 2 a 3 milhões de imigrantes se estabeleceram no Brasil e contribuíram com a formação da identidade brasileira, junto com os descendentes de africanos e indígenas. Foram muitos os motivos, tanto na Europa quanto no Brasil, que os trouxeram para cá. Mas vamos começar com a Europa. É importante entendermos que a Revolução Industrial havia afetado profundamente a sociedade europeia. Havia uma grande onda de desemprego, desencadeada pela Revolução Industrial, que culminou em uma sensação de insegurança na população. Aliado a isto, havia também um receio de grandes guerras, que de fato estavam por vir. Já no Brasil, as fronteiras foram abertas para esses imigrantes com 3 intuitos em mente: substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada e especializada, que traria consigo novas técnicas agrícolas, povoar os sertões do Brasil, que nem sempre eram vazios demográficos, e também, no caso de europeus, embranquecer a população brasileira por conta das ideologias racistas de um Brasil que havia acabado de abolir a escravidão. Desde 1880, com o advento do navio a vapor e das linhas ferroviárias, o mundo estava muito mais conectado. E a imigração é um fenômeno em massa. Agentes brasileiros promoviam propagandas atrativas para novos imigrantes atracarem nossas terras. Durante esse contexto, outras etnias chegaram a Carambeí, que se encontravam no final do ciclo econômico do tropeirismo e o começo do século XX. E é aqui onde veremos famílias de origem alemã, italiana, holandesa, polonesa, indo-holandesas, entre outras, contribuindo com a formação de Carambeí. Quando os holandeses se estabeleceram em Carambeí, muitos deles encontraram uma certa comunhão com os alemães que já estavam nos Campos Gerais, principalmente em Ponta Grossa e aqui, em Castro. Muitos alemães eram de fé protestante luterana, e isso fez com que os pastores dessa comunidade pregassem a palavra em Carambeí de vez em quando, até a comunidade holandesa estabelecer a primeira igreja protestante na década de 30, lá na colônia. Meu sogro veio de Alemanha direto aqui para Carambeí, que aqui tinha holandês e assim, daí ele veio direto aqui. E ele lá era o filho mais velho que dava chácara e tudo. E ele teve na guerra com 16 anos, no meio da França e Alemanha. E daí ele voltou da guerra. E daí ele resolveu vir para o Brasil, porque ele não tinha na Alemanha nada a fazer. Daí ele veio aqui para o Brasil. E quando ele veio aqui para o Brasil, achou muito bonito o Brasil e nunca teve saudade de volta para a Alemanha e nunca foi. Ele veio lá embaixo no Lehnloss, que se chamava, e daí ele conheceu o povo aqui, daí ele foi já trabalhar no Leonardo de Goethe, que é o avô do Renato, né? E daí ele tirava leite lá e depois ele começou mesmo a leiteria dele mesmo. E a casa dele, eles chamavam sempre, como se chamava a casa? Sorgenfrei. A casa Sorgenfrei. E eles chegavam sempre lá embaixo no veio Lehnloss, era a mercearia, ou
Eu não sei se era mercearia ou como se chamava. E lá eles sempre chegavam, carta e cantavam, música e tudo. Era uma turma grande, de alemães e holandeses, uns holandeses, mas mais alemães e assim, tudo junto. O pastor, quando ele vinha, ele dava culto e tudo assim, daí na volta ele fazia os casamentos e os batismos. E os holandeses aqui, os primeiros sempre foram os pastores alemães de casta que deram culto. Daí meu sogro foi dos 6 cooperados, ele foi um junto, que abriram outra vez a cooperativa, em 1932. Eu, no meu coração, assim, no peito e tudo, sou bem brasileira, 100%. Outros imigrantes que já haviam se estabelecido em Carambeí, inclusive antes mesmo dos holandeses, eram os italianos. Após as sequelas deixadas pelas guerras napoleônicas e a unificação na Itália, muitas famílias buscaram uma oportunidade de vida melhor em terras distantes como o Brasil. A presença italiana sempre foi expressiva nesse contexto histórico das grandes migrações. Muitas famílias chegaram em Carambeí na região do Cantanduvas, lá no começo do século XX. Essas famílias marcaram a presença na indústria madeireira, cultivo de uva e produção de vinho. Deixaram na comunidade local um forte legado gastronômico, como a polenta e a presença do macarrão caseiro. Eu cresci ouvindo as histórias dos meus avós, que eles vieram da Itália, da região sul da Itália, Calábria mais precisamente. Eram camponeses lá, vieram e se instalaram nas regiões aos arredores até chegar aqui. E o que me marca aqui é a casa do meu avô. A gente cresceu brincando aqui no parreiral, que ainda é cultivado, tem a jabuticabeira centenária, os arvoredos, enfim, que tem na casa do meu avô até hoje são preservados. Eu cresci em torno de tudo isso aqui, com as comidas que minha avó fazia, que eram as polentas, as massas, as pizzas, as festas que tinha aqui na época, que era festa da igreja, mas tinha a capela ali, em frente à capela tinha o salão de festa. O meu bisavô, que veio de Mantova, da Itália também, ele era colono lá, né? Ele veio e começou a cultivar parreirais de uva. E ele mesmo fabricava o próprio vinho. Ele fabricava o vinho, eles amassavam a uva juntamente com os filhos. Aí ele vendia o vinho, mas também ele gostava muito de vinho, ele tomava o vinho também. Então são histórias assim que estão vivas na minha memória até hoje. Além dos italianos e alemães, famílias imigrantes de outras origens étnicas também vieram para Carambeí, como portugueses, indo-holandeses e poloneses. A presença desses imigrantes tornaram Carambeí uma comunidade plural. No entanto, é somente através da imigração holandesa que a colônia Carambeí, de fato, irá dar início. Atraídos pela política da imigração do Brasil, lá no começo do século XX, muitos vieram se estabelecer em Irati, na colônia de Gonçalves Júnior. Infelizmente, a experiência daquela colônia não foi positiva e muitos retornaram para a Holanda. No entanto, algumas famílias holandesas aceitaram a oportunidade de trabalhar em Carambeí, no abastecimento da linha férrea que estava sendo construída pela Brazil Railway Company. Essa iniciativa de caráter privado, em 1911, lança então formalmente a colônia de holandeses que se tornou responsável pela criação da primeira cooperativa de produção do Brasil. A Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, fundada no começo do século XX, se torna oficialmente, na década de 40, a Cooperativa Mista Batavo, que desencadeia em um aumento de escala de produção e de uma constante industrialização em Carambeí. Esse crescimento, nas décadas posteriores, principalmente na década de 70, possibilitou um crescimento urbanista na região. Trabalhadores brasileiros de várias regiões dos Campos Gerais se estabelecem em Carambeí para trabalhar na cooperativa. A comunidade cresce e a sua pluralidade também. Nesse sentido, a cooperativa foi fundamental como um pilar econômico e também social para Carambeí. Não é à toa que essa economia sustentável da comunidade possibilitou buscar a sua emancipação política de Castro, se tornando então oficialmente um município. E assim, encerramos nosso passeio pela história de Carambeí. Como podemos ver, ela é extensa e diversa, premiada por muitos rostos e famílias que construíram uma rica comunidade composta de trabalhadores e de diversas culturas.